A gente precisa avançar umas casinhas nesse jogo, Vamos né, começar amiga? com aquele primeiro exemplo muito básico na nossa vida. Você está de castigo, vai pro cantinho pensar. Ixi. Como se pensar fosse uma coisa horrorosa, né? É. E aí hoje tá sendo bem banido esse castigo, né? O castigo do pensamento, do banquinho, do cantinho. Aí às vezes coloca a criança virada pra parede, pra nem olhar o que tá acontecendo, pra ela pensar. Vamos entender o que é que tá por trás disso daí, né? Primeiro que é o adulto dizendo, eu não dou conta disso que você fez, então nesse momento eu preciso que você se afaste de mim, porque eu não tenho o que fazer com esse seu comportamento, né? Então vai pra lá e senta lá. Senta lá. E aí é muito triste, assim, porque, a criança não tem condições neurológicas de pensar no momento em que ela tá com uma avalanche emocional tomando conta do corpo dela. Nem a criança e nem o adulto. Porque a gente sabe que os picos emocionais, eles bloqueiam as possibilidades cognitivas. Então, a gente não pensa nesse momento. O que a gente precisa nesse momento é se acalmar, né? Se regular, reconectar esse cérebro para aí depois, sim, poder conversar. E depois que o pensar sobre aquilo que a gente fez é fundamental, especialmente se for algo feito na companhia de um adulto. Então, isso que eu ia te perguntar, mas o pensar juntos. Porque nesse caso, vamos supor, a mãe perdeu a paciência. Ai, vai lá pro cantinho do pensamento. O que a mãe poderia fazer? Fazer no lugar, né? Em primeiríssimo lugar, estar junto com a criança para ela se acalmar. Não, mas eu digo a mãe. A mãe tá muito tensa com essa situação. Então ela fala, vai pra lá. Eu não quero conversar com você agora. O que eu faço? Tipo, o que a mãe poderia fazer? Ao invés de gritar e tirar aquela criança daquele momento. Porque eu lembro, vou contar um momento que eu amo, que é do Sex and the City. Que a personagem, a Charlotte, ela tem uma coisa muito boa que ela se tranca numa despensa. E aí ela começa a chorar, até que chega a babá e abre e fala, oi, cheguei, tá tudo bem? Ela, ai, tá tudo bem. E aí ela, ufa! A mãe se trancou dentro porque ela não conseguia lidar, tava um caos, aquela casa, tava rolando uma festa, não sei o que lá, ela não sabia o que fazer. E foi muito engraçado porque a mãe se isolou. Então a mãe, ao invés de pensar, ela foi dar uma esperneadinha longe de todo mundo. Então ela se tranca e ela, mas o que acontece? Olha que ótimo esse exemplo que você tá dando. É a clássica falta de repertório. Então eu não sei o que fazer, eu fujo da situação porque eu não sei o que fazer nessa hora, eu não tenho repertório de ação, talvez o único repertório que eu tenha seja o castigo, e eu não quero usá-lo porque eu já ouvi lá que não é legal, não é bom. Eu não sei o que fazer, então eu me afasto. Aí o alívio dela quando chega alguém que é de segurança dela, de que ela sabe que vai saber o que fazer, né? Então vamos lá, vamos falar sobre o que fazer, né? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, se a criança cometeu um erro, se a criança ou a criança está tendo um rompante emocional ali, né? Para a gente conseguir acessar o pensamento da criança, para conseguir junto com ela orientá-la para o que a gente vai fazer a partir desse seu erro, desse seu comportamento que não foi bacana, vai ser acalmar essa criança, ajudar essa criança a se acalmar. Só que muitas vezes isso é sinônimo de não fazer muita coisa. Não é querer acelerar o processo de acalmar a criança para poder conversar com ela. Muitas vezes é deixar aquilo passar. Mas a mãe sai de perto? Não, a mãe fica. Mas se a mãe tá sem paciência? Aí a mãe sai.